Graça e paz, irmãs, boa noite. Eu acho que se eu ficar aqui, ninguém me vê, né? Então, vou deixar minhas coisas aqui, aí eu dou um pulinho aqui para vocês me verem. Vamos orar primeiro? Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por este dia, pelo teu tão grande amor, pelo privilégio de estar aqui entre as irmãs em Cristo, louvando o teu nome e te adorando, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor me conduza nessa noite para a honra e glória do teu nome, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da tua palavra, Senhor. Que seja uma noite abençoada e que o teu nome seja exaltado. Jesus. Amém. Vamos abrir em Romanos 3:19. Quando vocês abrirem, digam amém. Aí eu leio aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Porque lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim. Também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Minhas irmãs, fiquei feliz com esse tema, Tatiana. Nunca vi um chá de mulheres com um tema assim, né? Apesar de eu nunca ter exercido a profissão, eu cursei Direito na faculdade. E aí eu terminei o curso grávida da minha primeira filha, e aí achei um trabalho mais nobre. Eu não decidi exercer porque eu queria só me dedicar à maternidade. Mas quando eu fazia Direito, obrigada, do jeito que eu sou desastrada, capaz de vocês ficarem sem um vaso. Quando eu fazia Direito, a matéria que eu mais gostava era processo penal e Direito Penal. Eu gostava muito. E aí, quando a gente estuda Direito Penal, né, um dos princípios mais básicos que a gente aprende é da pessoalidade da pena. O que é que isso significa? Está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Se eu cometer um crime, meu marido pode implorar ao juiz para pagar a pena no meu lugar. Ele pode dar qualquer justificativa, dizer que eu sou mãe, eu tenho 2 crianças para cuidar, que eu não posso ser presa. Mas a única pessoa que pode responder pelo meu crime sou eu mesma. Não pode ser transferido para nenhuma outra pessoa. Olha só que bênção. Obrigada, irmão. Então, isso não seria possível de modo nenhum. Por quê? Porque a lei diz que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Outra pessoa não pode responder por um crime que cometeu. Mas houve um dia na história em que algumas mulheres estavam sentadas no banco do réu e elas tinham uma pena para cumprir. E o veredito do juiz é que essa pena era de morte. Mas alguém se apresentou no lugar delas. E o juiz disse que ele poderia cumprir a pena no lugar dessas mulheres. Essa é a minha história, minha irmã. Nós tínhamos uma pena de morte para cumprir, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. E veja, condenação eterna. A nossa pena era de condenação eterna.
Porque Deus é eterno e a pena ela precisa ser proporcional. Nós ofendemos um Deus santo, completamente santo. Deus não pode tolerar o mínimo pecado. E ofendemos um Deus eterno. Então a nossa pena precisava ser eterna também. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, para que esse cordeiro fosse imolado em nosso lugar. Então nós estávamos no banco do réu. Cristo se apresentou no nosso lugar. E nós saímos do tribunal de Deus de cabeça erguida, livres de qualquer pena, de qualquer condenação. Veja, ninguém pode apelar diante do tribunal de Deus e dizer que não tem culpa. Nenhuma de nós pode apelar diante do tribunal de Deus e dizer, mas eu sou inocente. Nós não podemos fazer essa reivindicação. É isso que Paulo diz aqui no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 19. Ele diz assim, que se cale toda boca e todos sejam culpáveis perante Deus. O que é que Paulo está dizendo? Aqui no versículo 20 ele diz assim, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por quê? Porque a lei condena todos. Nós somos incapazes de obedecer à lei. E nós já nascemos em pecado. O que é que o salmista diz? Em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. Então nós herdamos o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Esse pecado é passado para nós e nós passamos para os nossos filhos. Então nenhum de nós pode se apresentar no tribunal de Deus e dizer, eu sou muito boa. Eu sou inocente, eu não pequei. Não, nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, nós fomos concebidos assim. E a lei condena todos, porque nós somos incapazes de obedecer à lei por completo. Foi cantado aqui sobre a lei, né? A função da lei, ela não é nos justificar, mas ela é justamente mostrar para nós o quanto nós somos incapazes. Porque quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que nós não somos capazes de obedecê-la inteiramente. Nós percebemos a nossa fraqueza diante do pecado. A gente pode até conseguir obedecer a algumas coisas, mas a gente cai. Sou eu que estou usando errado, é o microfone mesmo. Então, a lei expõe diante de nós a nossa incapacidade e o quanto nós carecíamos de um justificador. Mas agora Paulo diz o que no versículo 21? Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, pela justiça de Cristo, nós fomos feitas justas. A justiça dele foi imputada a nós. Agora, unidas com Cristo, nós desfrutamos da mesma posição que Cristo. Olha só que privilégio. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 21. Veja só. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, o comentarista aqui da Almeida Revista e Atualizada, ele diz o seguinte sobre isso, né? Deus não somente colocou os nossos pecados sob a responsabilidade de Cristo, mas ele também contou a perfeita obediência de Cristo como se ela fosse nossa, para que possamos ser consideradas como se tivéssemos mantido perfeitamente a lei. Então, Deus, ele não colocou só os nossos pecados na conta de Cristo e nos fez justiça, mas Deus também olhou para a obediência de Cristo, porque Cristo nunca pecou. Ele nunca errou, ele foi perfeitamente obediente até a morte. Ele obedeceu toda a lei. Então, Deus olha para Cristo e ele coloca a obediência de Cristo na nossa conta, como se nós fôssemos obedientes como Cristo. Como se nós fôssemos capazes de obedecer toda a lei. Veja só. Antes nós éramos réis diante de um juiz, como eu disse. Mas agora nós somos filhas diante de um pai. Nós não estamos mais num tribunal diante de um juiz esperando a nossa pena. Nós estamos diante de um pai, como filhas, assim como Jesus Cristo. Paulo diz, porém, no versículo 22, o quê? Que essa justificação é mediante a fé, que é o nosso tema hoje. Cristo conquista os méritos da justificação na sua morte, é instantâneo.
Mas como é que nós nos apropriamos dessa justificação? Como é que nós nos apropriamos, nós recebemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz? Nós precisamos ter fé, minhas irmãs. Nós precisamos crer. É crendo, é pela fé que nós recebemos o que Cristo fez por nós. A fé, ela é o instrumento pelo qual nós recebemos como nossa a justiça de Cristo. Versículo 22, para todos e sobre todos os que o quê? Creem. É preciso crer. No versículo 26, Paulo também diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador de quem? Daqueles que têm fé em Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé também é impossível se apropriar daquilo que Deus fez por nós. Sem fé é impossível nós sermos justificadas. Nós precisamos crer naquilo que Cristo fez. É preciso se arrepender e crer que o sacrifício de Cristo nos redime de uma vez por todas. A nossa fé, ela não nos torna merecedoras da justiça de Deus. Não é que a gente crê e se torna digna, mas é que ela é o veículo pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus, mesmo não a merecendo. É por meio dela que nós recebemos a salvação. E veja, mesmo antes de Cristo, mesmo no Antigo Testamento, a gente vai ver na Bíblia que a justificação ela já acontecia pela fé. Porque lá em Gênesis 15, e Paulo vai lembrar disso no capítulo 4, logo depois desse que a gente leu hoje, diz o quê? Que Abraão creu na promessa. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, mesmo quando Cristo ainda não havia morrido em nosso lugar, mesmo quando os homens ainda esperavam pela promessa da redenção, já era a fé que o justificava. Porque Abraão creu no seu coração, na promessa. E isso foi imputado a ele como justiça para a sua salvação. Da mesma forma com Moisés, da mesma forma com Josué, porque aqueles homens, eles estavam na antiga dispensação, eles não desfrutavam dos privilégios e das bênçãos que nós desfrutamos hoje, do livre acesso a Deus. Mas eles creram. E eles nem tinham visto o Messias ainda, mas eles creram. E isso foi creditado na conta deles como justiça para a salvação. Talvez você me diga... Tudo bem, Mariana, eu creio. Eu realmente creio. Eu creio no sacrifício de Cristo. Eu creio que Ele morreu em meu lugar. E eu creio que esse sacrifício me justifica diante de Deus. Mas o que é que isso muda na minha vida prática? Nós estamos num chá de mulheres. O que é que isso muda na minha vida como mulher? O que é que isso muda quando eu sair daqui, da porta para fora? O que é que isso faz diferença na minha vida? Minhas irmãs, muda tudo. Porque se você estava condenada à morte e alguém se apresentou no tribunal, no seu lugar, e livrou você dessa pena, não tem como você sair pela porta do tribunal e viver como se nada tivesse acontecido na sua vida. Muda tudo. Muda a forma como você pensa, muda a forma como você fala, muda a forma como você age, como você reage. Por quê? Porque era uma questão de vida ou morte. E alguém morreu no seu lugar. Não tem como você viver, eu diria, sabe, passar 10 minutos da sua vida e viver como se isso não tivesse acontecido. Isso impacta toda a sua vida. Talvez a gente pense muito pouco sobre isso. Por isso que às vezes a gente vive como se isso não tivesse acontecido. Talvez a gente precise refletir na grandiosidade do que é Cristo ter morrido no nosso lugar. No quanto os nossos pecados, eles ofenderam a Deus, eles ofendem a Deus. No quanto a nossa pena, ela era grave, era condenação eterna, era inferno. Nós éramos merecedoras do inferno. Quando a gente pensa sobre isso e pensa que Cristo, santo, todo santo, sem nunca ter conhecido pecado, se apresentou no nosso lugar, isso muda toda a nossa vida. Não tem como a gente viver mais da mesma forma. Bom, eu elenquei 3 pontos para a gente refletir nessa noite sobre a mulher justificada pela fé. O primeiro ponto, a mulher justificada pela fé. Como eu disse, isso muda toda a sua vida. Essa mulher, ela não se gloria em si mesma. A mulher que sabe que é justificada pela fé, justificada por Cristo, pela graça, ela não se gloria em si mesma. Nós vivemos imersas em uma cultura muito egocêntrica, né?
Eu não sei você, mas eu vivo escutando frases do tipo, você tem que se empoderar. Você tem que ser uma mulher empoderada. Você tem que pensar mais de si mesma, né? E aí, como disse o apóstolo Paulo, muita gente pensando de si mesma mais do que convém. E aí, as pessoas dizem, mas você é demais, você é incrível, você tem que se empoderar. Mas Paulo diz o que aqui no versículo 27? Onde, pois, a jactância? O que é jactância? Soberba, arrogância. Onde está, pois, a jactância, a soberba, a arrogância? Foi excluída, ele diz. Por quê? Porque não há mais espaço para ninguém se gloriar de si mesmo. Não há espaço para ninguém se orgulhar de suas próprias obras. Não há lugar para a gente achar que a gente tem méritos de alguma coisa, que a gente tem que se achar bom, a gente tem que se empoderar. Não! Isaías, no capítulo 64, diz que as nossas obras não passam de trapos de imundície, de roupa suja, porque nós somos pecadores. A nossa justiça não passa de imundície, Isaías diz. Minhas queridas, as nossas obras, elas estão todas corrompidas pelo pecado. Porque, como eu disse no início, nós não conseguimos obedecer completamente o Senhor, nós somos pecadoras. E a gente vive nesse eterno dilema, né, do agora e ainda não. Nós já fomos salvas, nós já fomos justificadas pelo Senhor, mas nós ainda estamos num processo de santificação. Até, né, o dia do Senhor, nós vamos caminhando de pouquinho em pouquinho até chegar lá. Mas nós não somos perfeitas ainda. Nós erramos, nós pecamos, nós não somos como Cristo. Então, sabe, não fosse pela obra de Cristo que nos torna aceitáveis diante de Deus, eu e você não seríamos nada. Nós não teríamos absolutamente nada de bom em nós. Nós não teríamos nada do que nos sentirmos orgulhosas. Não há um único motivo para nós sermos soberbas. Porque, como eu gosto de dizer, o que tem de bom em nós é Cristo. E o que tem de ruim é a gente mesmo. Então, até as nossas virtudes, até as nossas boas ações, até as nossas boas obras, elas vêm de Cristo, elas não são mérito nosso. A própria fé que nos justifica, a Bíblia diz que é o quê? Um dom de Deus. O que é dom? Uma coisa que você recebe, não é sua. Deus concedeu a nós, Deus nos presenteou. Então, nós não podemos, a mulher que sabe que é justificada pela fé, ela não vive se sentindo boa demais, superior demais aos outros. Pelo contrário, ela é humilde. Porque ela sabe que se não fosse por Cristo, ela não teria nada de bom em si mesma. O apóstolo Paulo diz assim, se alguém deseja se gloriar de alguma coisa, que se glorie de Cristo. Porque não é aprovado aquele que recomenda a si mesmo. E aí, muitas vezes, a gente se recomenda a nós mesmas, né? Às vezes, a gente até se recomenda ao próprio Deus. Né? Como se a gente olhasse para o Senhor e falasse, mas eu sou uma mãe tão boa. Mas eu sou uma serva tão obediente. Eu sou uma esposa maravilhosa. Ainda que seja, o mérito não é seu, querida. O mérito é do Senhor. Então, a mulher que é justificada mediante a fé, e que tem consciência do que Cristo fez por ela, ela não se gloria em si mesma, ela é humilde. O segundo ponto, a mulher justificada mediante a fé, ela não vive sob o fardo de depender dos próprios méritos. Porque, veja só, depender das próprias obras é um fardo. Porque, como eu disse, estamos no agora e no ainda não. E a gente peca. Então, às vezes, é como se a gente esquecesse que nós já fomos justificadas diante de Cristo. E a gente quer viver, sabe, pautada nas nossas próprias obras. O problema de viver pautada nas suas próprias obras é que, como eu disse, você vai errar. Você não consegue obedecer toda a lei. Então, você pode ser uma mãe maravilhosa, mas tem um dia que você vai perder a paciência com a criança. Ou só acontece lá em casa? Vamos fingir que só acontece comigo. Né? Tem um dia, né? Tem dias que você vai levar a criança até a palavra, você vai disciplinar em amor, você vai pregar o evangelho para ela, você vai pastorear o coração dela. Mas tem dia que o almoço não saiu ainda. Você está com pressa e a criança está enchendo sua paciência e você vai agir em ira pecaminosa. Porque nós somos pecadoras.
Você pode ser uma esposa maravilhosa, mas tem dia que o marido vai dar uma resposta com um humor que você não gosta muito, né, irmã? E aí você vai virar e dar aquela resposta atravessada, e eu vou fingir que isso acontece lá em casa também. Você dá aquela resposta atravessada, e aí quando vê, já virou uma tempestade de copo d'água, você não se lembra mais nem como foi que começou a discussão, só está um tentando ganhar do outro. Se não fosse os dois crentes para lembrar uma hora da palavra e pedir perdão, o negócio era feio. Mas acontece. Tem dia no trabalho que seu chefe vai te irritar e você vai perder a paciência e você não vai dar bom testemunho do Evangelho. Nós somos pecadoras. Nessa hora a gente corre para a palavra. O nosso alívio é lembrar que nós não somos justificadas pelas nossas obras. Porque se fosse, a gente estava frita. Nós já fomos justificadas. Nós podemos nos apresentar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, mas saber que nós temos livre acesso a Ele. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Nós somos aceitas diante do Senhor. Na antiga dispensação, precisava de um sacerdote para que as pessoas adorassem ao Senhor, para que elas se apresentassem diante do Senhor. Elas nem podiam se apresentar diretamente, era o sacerdote que fazia para elas. Mas agora não, porque o sumo sacerdote já veio. Ele já foi o sacrifício completo, então nós podemos estar aqui, nós podemos nos apresentar diante do Senhor com paz. O apóstolo Paulo diz o quê? Que nós agora temos, como foi lido, paz com Deus. Tem notícia melhor do que essa para você deitar a cabeça no travesseiro hoje e dormir? Você tem paz com Deus. Apesar de ainda pecar, apesar de ainda não ter chegado lá, nós não estamos em guerra com Deus. Nós não somos inimigas de Deus. Nós não somos alvo da ira de Deus. Nós temos paz com Deus. Que verdade maravilhosa. Então, a mulher que vive mediante a fé, a mulher que é justificada pela fé, ela não carrega sobre os ombros o fardo de ser justificada pelas suas obras. Porque ela é plenamente consciente que as suas obras, elas falham. Que as suas obras estão corrompidas. Então, ela não vive tentando, por exemplo, ser justificada pela sua produtividade como mãe. Tentando ser justificada por quão boa esposa ela é. Tentando ser justificada no seu trabalho ou nos seus estudos. Ela sabe que vai falhar, mas que ela já foi justificada por Deus. O terceiro ponto, minhas irmãs. A mulher justificada mediante a fé, ela não vive como quem não tem em quem confiar. Veja só. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a justificação mediante a fé, ele diz o seguinte, que ela nos proporciona paz com o passado, graça no presente e esperança no futuro. A despeito dos nossos pecados, nós temos paz com Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, nós temos paz com o passado, mesmo que tenhamos pecado. Nós temos graça para viver no presente, porque nós temos o Senhor nos ajudando todos os dias com a sua graça, para vivermos conforme a sua palavra. E nós temos esperança no futuro, porque pela morte de Cristo, a morte foi vencida. Então ela já não tem poder sobre nós. É como o reverendo Hernandes diz, você já foi no enterro de um crente? As pessoas estão tristes, mas elas não estão desesperadas. Elas sabem que o crente fechou o olho aqui, mas abriu o olho lá. A gente sabe, eu sei, que se eu morrer aqui agora, tomara que não, que eu tenho 2 crianças para cuidar, mas se eu morrer aqui agora, eu não estou perdendo nada. Porque o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Porque o crente justificado mediante a fé, ele tem esperança, ele não vive com medo do amanhã, ele não vive com medo da eternidade. Cristo pagou os seus pecados, Cristo justificou. Então ele tem a eternidade, mas não de condenação. Ele tem a eternidade com o seu Senhor. Então nós temos esperança, nós temos paz com o passado, nós temos graça no presente, nós temos esperança para o futuro. Nós não estamos com medo, nós não estamos amedrontadas. Então a mulher que vive mediante a fé, ela não vive como se ela não tivesse em quem confiar, minhas irmãs. Porque às vezes a gente diz que é crente, mas a gente vive como se não tivesse esperança nenhuma nessa vida. A gente vive triste, a gente vive ansiosa, a gente vive com medo. E eu acho que às vezes as pessoas olham e pensam, mas que Deus é esse? Não tem diferença nenhuma da minha vida. Está sempre triste, está sempre com medo, está sempre ansiosa, está sempre sem esperança.
Mas o que é que a Bíblia diz? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Tito 3,7 diz, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Colossenses 1,4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Nós temos uma esperança. Eu sei que a gente tem dia difícil, eu sei que a gente tem tribulação. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo fala isso, a gente leu no começo. Mas nós nos gloriamos até nas tribulações. Porque nós temos uma firme, uma doce esperança sob a qual edificar as nossas vidas. A mulher justificada, ela não vive como se não tivesse um refúgio, como se não tivesse uma rocha, um castelo forte em quem confiar. Nós não vivemos assim, queridas. Nós temos em quem confiar. Nós temos um Deus que entregou o próprio Filho em nosso lugar. Que amor pode ser maior do que esse? E por fim, a mulher que vive, que sabe que é justificada mediante a fé, ela tem prazer em obedecer. Porque às vezes se faz uma confusão no meio cristão, né? Porque o apóstolo Paulo disse aqui, né? Porque agora sem lei, e aí se faz a confusão de que agora está tudo liberado. Se é sem lei, então, né, já fomos justificados e agora todo mundo pode fazer o que quiser. Reino de Deus não é anarquia. Pelo contrário, a mulher justificada pela fé, ela tem prazer em obedecer. Porque se você não tem prazer em obedecer, então a sua fé está errada. Você tem prazer em agradar o seu Senhor. Você tem prazer em viver de acordo com a palavra. A salvação, a justificação, ela é pela fé. Mas o que é que Tiago diz? Que a fé sem obras é morta. E aí algumas pessoas acham que Paulo e Tiago estão numa briga, né? Um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra. Não. Paulo está explicando como é que a justificação vem. Mas Tiago está dizendo que se você é justificada pela fé, você tem que frutificar. Não tem como ser justificada, ter fé e não ter obras. Não ter fruto, não ter evidência de salvação. A mulher justificada mediante a fé, as pessoas têm que olhar para ela e ver que ela é uma mulher que vive pela fé. Então, minha irmã, se você vive pela fé, você não fala de qualquer jeito. Você não anda de qualquer jeito. Você não se veste de qualquer jeito. Você não trata seu marido como o mundo trata. Você não cria seus filhos de qualquer jeito. Você não trata a maternidade como se fosse um fardo igual o mundo faz. Você não trabalha de qualquer jeito, você trabalha com excelência, seja onde for, dentro ou fora de casa, para a glória de Deus. Porque a fé sem obras é morta. Aquilo que a gente diz para o mundo é só o que a gente diz. Se não vem acompanhado do nosso testemunho. Eu posso dizer que eu sou crente, que eu sou justificada. Mas se eu não vivo como alguém que foi justificada por Cristo, o que eu digo é só o que eu digo, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Elizabeth Elliot diz assim, o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Você se veste para a glória de Deus. Você fala para a glória de Deus. Você trata as pessoas de uma forma que glorifique a Deus. Você lida com seu marido, por mais difícil que seja, às vezes, eu bem sei, de uma forma que glorifique a Deus. Você cria os seus filhos para que eles conheçam a Deus. Porque, como eu falei antes, o fato de Cristo ter morrido por nós muda tudo na nossa vida. Muda os nossos pensamentos, até o que a gente pensa.
a gente precisa se esforçar para pensar para a glória de Deus. Então, a mulher que sabe que foi justificada mediante a fé, ela sempre pensa, como eu posso agradar o meu Senhor? Porque, afinal, Ele morreu numa cruz por mim. Eu preciso viver à altura disso. Por mais que eu não consiga, porque eu ainda não sou perfeita, mas eu preciso tentar viver à altura. Eu preciso tentar obedecer, eu preciso me debruçar sobre a palavra e buscar viver de forma do jeito que a palavra me orienta. Eu preciso agradar o Senhor. Então, recapitulando, a mulher justificada mediante a fé, ela não se gloria em si mesma. Ela não vive sob o fardo de depender dos próprios méritos. Ela não vive como quem não tem em quem confiar. E ela tem prazer em obedecer ao Senhor. Minhas irmãs, bom, talvez você tenha nascido num lar cristão, como eu. Talvez você tenha conhecido ao Senhor ao longo da sua jornada. Mas uma coisa é certa. Todos nós temos um antes e o depois do Senhor. Todos nós temos uma virada de chave. E quando nós conhecemos aquilo que Cristo fez por nós. Veja, o que Cristo fez por nós é muito grande. O que Cristo fez por nós é o maior evento da história. Apesar do mundo insistir em ofuscar, nenhum acontecimento na história é tão grandioso quanto o fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu desejo que você saia daqui hoje ciente de que um dia, talvez você não soubesse até essa noite, mas um dia, você esteve no tribunal de Deus, sentada no banco dos réus. E Jesus se ofereceu no seu lugar e pagou a sua pena. E que a partir de hoje, minha irmã, eu não sei se você já conhecia a Cristo, se você está conhecendo essa noite, mas o sincero desejo do meu coração, o que eu pedi ao Senhor enquanto vinha no Uber até chegar aqui, é que essa verdade, ela transforme a sua vida. Que a partir de hoje, do momento que você sair por essa porta, você viva como alguém que sabe que Jesus morreu no seu lugar. Como uma mulher justificada mediante a fé. E como é bom viver como uma mulher justificada mediante a fé. Porque nós caminhamos, apesar das tribulações, das adversidades, alegres, contentes, confiantes, sabendo que em Deus nós já fomos justificadas. Que em Deus nós fomos feitos justas. Em Deus, Deus olha para nós essa noite e nos vê filhas. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que penetra nos nossos corações, Senhor, que fala conosco de tantas formas diferentes, todas as vezes que nos debruçamos sobre ela. Obrigada, meu Deus, pelo Teu povo reunido aqui essa noite, pelos corações sedentos de Ti. Obrigada, meu Deus, pelo Teu Filho, porque o Senhor não nos viu imersas em nossos pecados e nos deixou à própria sorte, mas o Senhor providenciou um cordeiro em nosso lugar. Obrigada pelo Teu Filho, que naquela cruz consumou, Senhor, a nossa dívida. Naquela cruz pagou os nossos pecados. O Senhor rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Por isso nós podemos caminhar, Senhor, de cabeça erguida, livres, sabendo que nós não devemos mais nada. O Senhor nos justificou. Obrigada, meu Deus, por ter nos feito filhas, por nos ter transportado do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. Obrigada, Senhor, pela doce esperança de que quando partirmos dessa vida, então começaremos uma vida eterna com o Senhor. Obrigada, Pai, que essa palavra, Senhor, não seja esquecida amanhã, mas que ela esteja cravada em nossos corações. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.